da palavra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tu está nos dando de, mais uma vez, Senhor, ouvir a tua palavra. Senhor, prepara o nosso ser, prepara o nosso coração, nos esvazie de nós mesmos, nos leve a estar vazios nesse momento, Senhor, para encher da tua palavra. Senhor, nós queremos praticar a tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra. Por isso, nos dê um coração apropriado agora nesse momento. Nos leva a estar com a mente no Espírito, Senhor, ó, para extrair vida da tua palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou estar compartilhando com vocês a mensagem, né, que o irmão Pedro falou para nós no domingo, né, a mensagem 19, onde o tema é a rejeição do ministério de Pedro e o seu novo papel. Eu vejo que o Senhor tem falado muito sobre as leis, né? Sobre essa mudança que aconteceu naquela época ali, né? Em Jerusalém. Mas se a gente for lá em volta lá em Atos, a gente vê que a igreja ela começou de uma forma tão grandiosa, né? Maravilhosa. Os irmãos tinham tudo em comum, estavam sempre juntos, né? Partiam o pão de casa em casa. Era uma comunhão que agradava o coração de Deus. Por isso que naquela época, naquele momento ali, a igreja, o Senhor ganhou muitas pessoas. Porque havia no coração dos irmãos simplicidade. Eles ouviam a palavra do apóstolo e eles não indagavam a palavra. Eles simplesmente recebiam a palavra, obedeciam a palavra e o Senhor ia ganhando pessoas. Irmãos, a gente vê ali que a igreja em Jerusalém, no início ali, ela foi marcada por vigor e autoridade do Espírito Santo, né? A gente vê que ali o Espírito tinha liberdade entre os irmãos, tinha liberdade na igreja para fazer a obra. E ali a igreja ela avançava de uma certa maneira, quando os irmãos ali levavam a palavra, muitas pessoas eram salvas, né? Porque havia nos irmãos simplicidade. Amém. E o Senhor ganhou muitas pessoas ali. Tendo ali Pedro, né, como o apóstolo principal, estava na frente. Mas ele sempre, quando ele se levantava para falar, tem uma passagem que fala que levanta Pedro mais os 11. Ou seja, ele sempre não estava sozinho. Era um irmão que estava na frente, mas ele sempre contava com o apoio dos demais irmãos. Então, a gente tem que ter essa visão. Não estou sozinho. Amém. Ainda que é um irmão que está ali, é o irmão ali responsável da tal cidade, né, da igreja em Carlos Chagas, por exemplo. Mas eu não posso achar que é só eu que faço as coisas. Eu tenho que depender dos demais irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo. O corpo não é só um membro que funciona, é todo o corpo, alinhado pelo cabeça, né? O cabeça que é Cristo, ele que dá a direção e todo o corpo obedece essa direção. Por isso que a igreja ali avançou, quando o Senhor era o cabeça, né? Ali tinha o apóstolo Pedro como alguém que estava à frente, que o Senhor Jesus deixou, mas ele não fazia nada sozinho, ele contava com os demais irmãos. Então havia entre eles unanimidade, a unidade fluía entre eles. Por isso, irmãos, que avançava. E infelizmente, né? Infelizmente, depois com a morte de Estevão, né? A igreja ela sofreu uma grande perseguição. E esses irmãos foram dispersos, né? O inimigo, ele não fica satisfeito quando vê a igreja avançando, irmãos. Ele não fica satisfeito. Alguma coisa ele vai tentar fazer. Se ele não consegue nos parar aqui na reunião, ele tenta nos parar na nossa família, vai na nossa família, atinge a nossa família, atinge o nosso filho. Porque ele não quer ver a igreja avançar. Aí você fala assim, irmão, mas aconteceu aquilo, foi naquela época.
Mas hoje também acontece. Quantas vezes você se posiciona, né, tá aí alegre, eu vou, de domingo é pregação do evangelho, eu quero estar junto dos irmãos, aí acontece uma situação, você não pode comparecer. Isso é o inimigo agindo, ele não quer ver a igreja avançar. Então, naquela época não foi diferente, né? Os irmãos estavam ali, todo mundo, né, cheio de vida, né? Porque quando nós, irmãos, recebemos a palavra com simplicidade, ela nos enche de vida. Amém. Os irmãos eram cheios de vida, cheios de alegria, né? Havia frescor. Eu creio que as reuniões deles eram bem animadas, né? Cheio de vida ali nos irmãos, espírito e vida. Amém. Mas, infelizmente, o inimigo não ficou satisfeito e criou ali toda aquela situação, até levando à morte de Estevão, né? E a partir dali, todos os discípulos ali, o apóstolo, principalmente o apóstolo Pedro, ele teve que diminuir, porque não pôde continuar da forma que estava indo, e eles foram dispersos para as outras cidades. E a gente vê que, se a gente for olhando aqui a imersão, falou muito sobre isso essa semana, a gente vê que mais na frente, chegou um certo momento que ficou tão complicado de levar essa palavra pura, né, essa verdade pura, que era a palavra que eles levavam, né, que foi preciso parar de falar. E, por outro lado também, o falar do apóstolo perdeu o peso, né? O falar profético não tinha mais falar profético. E aqui deixou claro para nós que nós perdemos a palavra profética, fica sem direção. Se a gente for ver lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, falar que ela é como uma candeia que clareia. Então, se eu perco essa palavra, eu fico no escuro. E a gente no escuro, a gente é complicado, né? A gente, quando está no escuro, a gente fica totalmente perdido. Você não vê nada, você embaraça nas coisas, você tropeça, você cai. E aí aconteceu com a igreja, foi isso, você perdeu a palavra profética. Quem levava a palavra profética? Os apóstolos. O apóstolo Pedro falava a palavra profética. Então ele teve que fechar a boca, porque estava sendo perseguidos, né? Dispensou toda a igreja. Irmão, eu imagino como que era naquela época para pregar o evangelho. Hoje o Senhor nos deu total liberdade. Amém. E muitas vezes nós não saímos, igual eu falei, a ação do inimigo. A gente talvez não percebe, mas é o inimigo agindo em nós. Arruma qualquer coisinha e ali, você, não vai dar para mim sair hoje para pregar o evangelho, não. E tem total liberdade. A perseguição hoje, ela é diferente. Ele usa as coisas para nos tirar do foco. E se a gente não estiver na luz do Senhor, na luz dessa palavra profética, a gente é enganado. Por isso que quando a sua equipe estiver para sair para pregar o evangelho, faz de tudo para estar junto. Amém. Porque, irmãos, eles sabem que se o evangelho alcançar todas as pessoas, o Senhor vai voltar. Amém. A igreja será edificada e o Senhor voltará. Ele não quer isso. Se ele perseguiu naquela época, ele persegue da mesma forma hoje. Porém, de uma outra forma. Naquela época, eles usavam aqueles líderes, né, religiosos, cheios de leis, cheios de conceitos, para atacar a igreja. E eles atacavam fisicamente, não era só de verbal, era fisicamente mesmo, matava mesmo. A morte de Estevão mesmo, Saulo estava lá, do lado. Fala que ele segurava as vestes de Estevão. Então, você vê que as coisas não eram brincadeira. E aí o que acontece? A palavra profética foi tirada da igreja. Então, irmãos, hoje nós temos que valorizar o que o Senhor tem nos dado hoje. O Senhor tem nos dado essa palavra de volta, irmãos. O Senhor está restaurando novamente o frescor que havia naquela época na igreja. Os irmãos creem nisso? Eu creio. Eu creio que está restaurando tudo que tinha no início da igreja, está restaurando. Através da palavra profética. Porque essa palavra, irmãos, é ela que dá direção, ela que dá poder, né? Essa palavra ela tem um poder de alcançar as pessoas e transformar as pessoas.
É uma palavra que nos transforma primeiro e depois você vê as outras pessoas sendo transformadas. A gente vê quantos testemunhos que, né, o Senhor tem mostrado para nós aí diariamente. Né, tantos testemunhos, não só aqui no Brasil, mas em todos os continentes aí, né, em toda a África, em todos os lugares o Senhor tem avançado. Por quê, irmãos? Porque essa palavra ela tem um poder enorme. Além de ela nos dar a direção, ser como luz para clarear, para deixar claro o nosso... Para você saber para onde é que você está indo, né, para você não ficar perdido, ela também tem um poder tremendo, né? Porque é a palavra profética que restaura todas as coisas. Amém. Não sei se vocês irmãos têm percebido, o Senhor está restaurando a igreja novamente. Eu lembro que um período aqui atrás, a igreja estava muito fria. Não sei se os irmãos lembram aqui. Chegaram na reunião, o irmão para falar, oh, Senhor, é uma luta para invocar o nome do Senhor. É aquelas reuniões arrastadas, né? Pesada. E aí, o que aconteceu? O Senhor está trazendo a palavra profética, restaurando novamente. Amém. A igreja está voltando a ser viva novamente, irmãos. Usando os jovens que estavam aí todos frios. Aqui, né, aqui na igreja em Carlos Chagas, nós passamos por isso. As reuniões de jovens, eu chegava aqui na reunião de jovens, aquela coisa parada, aquela coisa fria. Mas aí, o que o Senhor fez? Trouxe a palavra novamente, a palavra profética. E ela está restaurando novamente as reuniões, as comunhões entre nós, as reuniões de jovens, agora casa de adolescentes. Então, irmãos, tudo isso é através da palavra profética. Amém. E naquela época os irmãos perderam isso. O apóstolo Pedro, ele tinha essa incumbência de levar a palavra profética, mas foi barrado. Agora eu imagino a tristeza desses irmãos, né? Não poder mais ter um viver normal da igreja. E hoje nós temos um viver normal da igreja e muitas vezes nós não valorizamos. Nós deixamos de participar, de estar junto dos irmãos por qualquer coisa. Se for uma coisa que não tem como, tudo bem, mas tem hora que não é. É coisa simples, que dá para você deixar e ir para a reunião, mas você troca a reunião por aquela coisa. Ou seja, nós não nos estamos valorizando da forma que deveria valorizar. Eu imagino a tristeza daqueles irmãos. Quando ali tinha que fechar a boca, não podia mais abrir a boca para falar a verdade. E nós sabemos que a verdade, irmãos, ela machuca muitas vezes. Falar a verdade, se trazer uma palavra pura, muitas pessoas não querem essa palavra. E mostrou para nós essa semana que eles achavam falar de Pedro pesado, falar duro. A palavra dura machucava eles, então eles não queriam. O velho homem não quer ser machucado pela cruz. Ele não quer ser morto, né? A palavra fala que o Senhor, quando foi ali na cruz, ele não resolveu só os problemas dos pecados. Mas uma das coisas que ele fez foi matar o velho homem também. Foi sepultado juntamente com Cristo. Paulo fala isso. Em Romanos, né? Capítulo 6. Foi colocado junto com Cristo ali na cruz. Mas, irmãos, se a gente não estiver vivendo essa palavra, ruminando essa palavra, alimentando dessa palavra, esse velho homem, ele parece que ressuscita de novo e começa a agir na nossa vida. Então, nós precisamos desfrutar com qualidade da palavra, né? E não perder a oportunidade de estar junto dos irmãos. Amém. Estar junto dos irmãos. O que nos salva é estar junto. Semana passada, uma irmã chegou para nós e falou: irmãos, eu tenho vontade de deixar isso, deixar aquilo outro. Eu falei: irmã, se você pensar dessa forma, vai ser difícil você deixar. Você fala: eu não vou fazer isso mais, você acaba fazendo. Sim. O que você tem que fazer, irmã, é estar mais próximo da palavra. Amém. Alimentando mais da palavra. Amém. Junto dos irmãos, participando das reuniões. Se entrega ao Senhor totalmente, que você vai ver que naturalmente, sem perceber, essas coisas que você está falando, rapidinho você vai deixar de lado. Agora, o que está acontecendo? Ela estava colocando uma lei sobre ela, porque nós sabemos que na vida da igreja, graças ao Senhor, nós somos livres.
No Espírito nós temos liberdade. Aqui ninguém impõe nada a ninguém. Aí é cada um de nós, diante do Senhor, ver a nossa condição, ter um coração simples, um coração de arrependimento. Daí pedir ao Senhor transformação, irmão, Ele vai dar. E é alimentar da palavra, é estar perto. Quanto mais você se aproxima dessa palavra, quanto mais você se alimenta dessa palavra, mais você será libertado de tudo aquilo que está te prendendo. Agora, não tenta fazer nada disso sozinho. Eu vou parar com isso, eu vou parar com tudo. Não adianta. Não adianta. Aí você está vivendo na época da lei. Está retrocedendo para trás. Mas quando você fala assim, Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo. Irmãos, com certeza, Ele vai te ajudar. Amém. Mas tem que ter simplicidade, né? Então, os irmãos perderam a palavra profética, que era a candeia, né? Irmão, vamos ler esse versículo, está lá em 1 Pedro, 2 Pedro, quer dizer, acho que é isso mesmo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. É um versículo que nós está sempre lendo ele, né? Aleluia. Mas é porque nós temos que estar sempre com ele na mente. A palavra que o Senhor tem me dado, ela é uma candeia, né? Ó Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. É como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Temos assim, ó o que Pedro fala aqui, temos assim, tanto mais confirmada, ou seja, não é algo assim solto, irmãos. Eles experimentaram isso. Pedro está falando de experiência dele, ele experimentou essa palavra. Nós sabemos como é que era Pedro, né? No início ali dos evangelhos ali, quem era Pedro, né? E ele falou assim, temos assim, tanto mais confirmada. Ou seja, é algo que ele viveu, irmãos. Então, da mesma forma, hoje, se eu permito que essa palavra que nós estamos recebendo entrar em mim, irmão, ele vai fazer uma grande obra. Então, aqui Pedro, ele confirma, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, ele está falando de algo que eles viveram. Amém. Aquele versículo que nós lemos naquela hora, né, lá em irmão Leu, também falou da palavra também profética. Amém. Falando que ele mandava carta para os irmãos, fazendo eles relembrar esta palavra profética. Então, ainda que ele não podia falar, ele mandava cartas. Para os irmãos que foram dispersos, né? Sim. Ele mandava carta para eles. Para eles não perder a palavra que estava neles. Por isso que a importância da imersão. Imergir na palavra, irmãos, a palavra fica inculcada em mim. Amém. Ela fica gravada em mim. Ainda se chegar um tempo aí que pode acontecer, nós estamos vivendo num mundo que cada dia mais vai ficar difícil de você pregar o evangelho. Aqui no nosso país, tudo tranquilo. Em outros lugares ainda tem tranquilidade de pregar a palavra, mas vai chegar um tempo que vão ser perseguidos. Mas se essa palavra está enraizada em você, aí sim, você vai ter a palavra em você, você não vai precisar, você vai lembrar dessa palavra. Eu creio que aqueles irmãos que foram dispersos, ainda que eles estavam longe, né, não estavam juntos ali, mas a palavra estava neles. Porque, de fato, aqui eles amavam a palavra. Eles desfrutavam dessa palavra. Porque, irmãos, a obra de Deus, ela não é feita se não tiver palavra. Se estava acontecendo o que acontecia lá, é porque tinha palavra. E os irmãos pegavam essa palavra. Amém. Se muitas pessoas foram salvas, e quando eles abriam a boca tinham poder, Pedro, quantas vezes curou pessoas, né?
ali, não sei se foi um paralítico, né? Pediu ele um dinheiro, eu falei, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, que era a palavra. Amém. E aquilo ali foi curado. Amém. Ou seja, o poder que tinha essa palavra, irmãos, que estava neles. E essa mesma palavra daquela é a de hoje. Só que aí tem que ver como que eu recebo, né? Como é que está meu coração para receber a palavra? Se eu tiver um coração adequado, igual aquele coração que fala em Isaías, né? 62? 66, né? Coração contrito, né? Abatido de espírito, pobre de espírito, ou seja, uma pessoa que está ali sedenta da palavra de Deus. Se o meu coração estiver desta forma, o Senhor acha caminho em nós. E essa palavra, ela entra, irmãos, faz uma obra. Então, aqui os irmãos perderam essa palavra. E aí só foi desavença. O irmão Pedro discorreu, né? Toda a história, né? Como é que aconteceu. E são muitos pontos, né? Eu não vou lembrar aqui de todos, mas o que mais me deixou assim, o que mais me tocou foi... Eu fiquei imaginando, eu falei assim, gente, como é que ficaram esses irmãos? Porque... Não sei se os irmãos têm essa experiência. Se você fica duas vezes sem vir nas reuniões, você já sente falta desse viver. Ou vocês não sentem falta desse viver? Eu sinto. Se eu fico duas vezes, quando eu vou para a roça, que eu fico um final de semana lá, eu sinto falta aqui dos irmãos, de estar junto dos irmãos. Sim. Amém. Amém, amém. Isso aí. É isso aí, irmão. É isso aí. Então, irmãos, o que nos faz ficar dessa forma é desfrute. Quanto mais eu desfruto da palavra, mais eu quero a palavra. Né? A gente não pode ter aquele coração de abastado, né? Não, eu já estou cheio, eu não preciso mais, Não. Mas quando você desfruta da palavra com realidade, irmãos, não é ganhando conhecimento, porque ganhando conhecimento vai te encher mesmo. Vai te encher de conhecimento, né? Isso aí não. Mas quando você vai para a palavra, extraindo dela vida, você vai querer mais e mais vida. Né? Uma criança, para crescer, ela não alimenta só uma vez. Alimenta vai alimentando até nós hoje, né? Está alimentando até hoje. Então, a mesma coisa é a palavra. Então, nós precisamos anelar estar junto dos irmãos. A salvação nossa é estar com os irmãos. Se hoje nós temos essa oportunidade, vamos agarrar com todas as mãos nossas, né? Vamos pegar e vamos chegar junto. Tem irmãos, está precisando de fazer uma visita em tal lugar, vai junto com os irmãos. Se você tem o tempo, né? Tem hora que não dá, né, irmãos? Infelizmente, tem hora que não dá. Porque a gente trabalha, tem os nossos afazeres também, mas se você tem tempo, vai junto com os irmãos. Né? Então, isso é salvação para nós. É renovo, é crescimento espiritual, é a vida de Deus crescendo em nós, é tudo através da palavra, irmãos. Senhor Jesus, amém. Aí nós sabemos as duas coisas que entrou na igreja ali e derrubou a igreja em Jerusalém. Uma delas foi a prática da circuncisão. Ontem Magno mostrou aqui o tripé, né? Da lei, mostrou ontem aqui para nós, o tripé da lei. O sábado, né? Que estava aguardando o sábado. A circuncisão. Qual é o outro? A dieta dos animais impuros, né? Então, olha só. Essas coisas derrubou a igreja em Jerusalém. E eles começaram a entrar com essas coisas dentro da igreja, e eu creio que tinha muitos irmãos que talvez, por isso, irmãos, que a importância se você está fundamentado na palavra. Quando você está fundamentado na palavra, na verdade, ainda que venha essas coisas, você não é levado por elas, porque você sabe no que você está crendo. Você tem firmeza no que você está crendo.
né, igual foi mostrado para nós essa semana, Paulo, ele não abriu mão da verdade. É para ele ser igual aos outros que falou, não, vamos unir a eles, né? Porque está causando problema, então vamos unir a eles. Não, Paulo, não, eu não abro mão do evangelho que eu recebi. Então, quando nós temos essa convicção, o que acontece? Ainda que venha essas coisas, você não é levado. E hoje existe isso ainda, tem lugares que tem leis, né? Ainda está vivendo lá no Antigo Testamento, ou seja, a palavra mostrou para nós essa semana que está anulando tudo o que Cristo fez ali na cruz por nós. Anulando a cruz de Cristo. Porque Cristo, ali tudo era sombra, irmãos. E Cristo é a realidade de todas as coisas. Ele veio e morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida, um novo começo. Então, se o homem estava vivendo na lei, não é mais para viver na lei. Se estava aqui guardando, não é mais. Porque Cristo é tudo em todos, né? A palavra fala isso. Então, ali entrou a prática da circuncisão e a observância da lei, levando a igreja para baixo, né? Levando a igreja de Jerusalém não viver mais a realidade da palavra que eles estavam vivendo. E muitos ali foi levado, viu? Muitos foi ali tomados por esse falar que não era o falar da verdade. Pedro tinha levado para eles a palavra verdadeira, e entre esses falares no meio, e eles deram ouvido e foram levados. Então, aí derrubou a igreja, né? Mas olha só, isso durou, irmãos, a igreja em Jerusalém, ela durou 6 anos em vigor. Depois dos 6 anos, ela começou a cair. Depois que entrou esses falares, né? O inimigo é sutil demais, é traiçoeiro, né? Senhor Jesus. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 15. Ó Senhor Jesus. No meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Olha só, fala que ele, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, né? Então, aqui mostra que Pedro tinha ousadia no falar, irmãos. Pedro era intrépido, ele falava mesmo. Só que chegou um período que ele não podia falar mais, né? Senhor Jesus. Então, aí você volta aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, os irmãos ali era uma maravilha a igreja ali. Mas quando entrou essas coisas do homem, né? Tudo que é do homem, irmãos, atrapalha a obra de Deus. Tudo que é nosso, se eu sirvo na igreja, né? Usando a minha capacidade, achando que eu posso fazer as coisas, ó Senhor Jesus, futuramente pode haver problemas. Né? Aqui, o que aconteceu foi isso. O homem começou a falar, não, essa palavra aí não pode ser falada, tem que ser falada dessa forma. Ou seja, algo que ficou para trás estava trazendo de novo para os irmãos. Os irmãos já estavam avançando, muitos retrocedeu. E até mesmo para não causar confusão, né? Muitas vezes a gente deixa de falar do Senhor para não causar talvez um transtorno, né? Não estou falando aqui que você não deve falar do Senhor sem oportunidade. Eu gosto de falar quando tem oportunidade. Porque tem hora que a gente tem que ficar calado mesmo, né? Então a gente tem que pedir ao Senhor até sabedoria para você pregar o Evangelho. Tem hora que você tem só ouvir só. Mas se tem oportunidade, fale, né? Senhor Jesus. E aqui, a gente vê que Pedro tinha ousadia no falar.
Mas a gente vê que foi esfriando, né? Eu também vejo que quando a igreja foi dispersa, os irmãos devem ter ficado desanimados, né? Porque uma coisa é você estar junto do corpo, é estar junto dos irmãos. Outra coisa é você sozinho. Você até pode falar do Senhor sozinho, mas a sua intrepidez, talvez junto do corpo, é maior, porque o corpo falando, levando a palavra. É diferente de uma pessoa sozinho falar do Senhor. É por isso que nós saímos em equipes, né? O Senhor Jesus, quando enviou os seus discípulos, enviou de 2 em 2. Ele não enviou um só, 2 em 2. Porque um ajuda o outro, né? Senhor Jesus. Aí o irmão fala assim, mas eu não sei orar, mas invoca o nome do Senhor, dá um amém. Na hora que o irmão estiver orando, você fala amém. Ó Senhor Jesus, amém. Você está sendo um com a oração do irmão. Você está ajudando o irmão em espírito, está ali, como diz, colocando o ombro junto do ombro do irmão, dando um apoio para ele. Então, eu creio que quando eles foram dispersos, eles perderam isso. Primeira coisa, perdeu o viver que tinha entre eles, o viver da igreja normal ali. E aí eles ficaram muito tristes, mas eu creio que até bate muito tristeza no coração desses irmãos, né? Senhor Jesus. Por isso que essa semana foi falado muito também sobre a cruz, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, falar de cruz, para muitos não é bom não, né? A gente não gosta de cruz não, o velho homem não gosta de cruz. Falou de cruz, ele quer sair fora, né? Mas é necessário. Amém. A cruz, ela é necessária. Ó Senhor Jesus. Porque, irmãos, ali na ressurreição do Senhor, a cruz ali fez muitas coisas por nós, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. A palavra mostrou para nós que a cruz, ela pôs fim, né? De o homem usar a sua força, a sua própria capacidade. Porque quando eu vou para a cruz, aí o que acontece? Morre o velho homem e você depende do Senhor, né? E aqui, a cruz, ela não resolveu só o problema dos pecados, que eu falei aquela hora, né? Ela trouxe também a ressurreição, né? Onde nós tivemos um novo nascimento e uma nova esperança. Também, igual eu falei, crucificou com Cristo o velho homem, né? Então hoje, irmãos, por isso que o Senhor fala ali, quando ele estava sendo crucificado, tudo está consumado. Todas essas coisas, né? A lei, as coisas foram colocadas tudo ali naquela cruz. Ali pôs o fim e começou uma nova era. Né? E, infelizmente, muitos filhos de Deus não têm essa visão, né? Talvez ainda não ganhou essa luz na palavra. Mas, graças a Deus, o Senhor tem revelado para nós. E hoje nós precisamos viver em novidade de vida. Nós morremos para aquilo do passado, e hoje nós somos uma nova criatura em Cristo. Hoje nós podemos viver em realidade de vida. O que é a realidade de vida? Viver a palavra do Senhor. Hoje, como o Espírito está dentro de nós, nos dando capacidade de alimentar da palavra, e essa palavra se tornar em mim vida. Tudo é através do Espírito, irmãos. Então, os irmãos, infelizmente tem muitos irmãos que não têm essa realidade, né? Ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 6. Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Romanos 6, 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. É o 3. Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Não na caducidade da letra, né? Não é coisa velha, não, mas é novidade de vida, é novo. O Senhor é novo todo dia. Toda vez que eu me volto à palavra, eu ganho algo novo. Por isso que é importante o desfrute da palavra, né? Senhor Jesus. E aqui,
mostra para nós que a cruz fez muito mais do que só nos livrar do pecado. Né? E muitos pensam só, o Senhor morreu na cruz para acabar com meus pecados. Muito mais do que os pecados Ele fez. Uma das coisas principais que eu acho foi mortificar o velho homem. Porque, irmãos, é uma luta, né? O Senhor trabalhar em nós por causa desse velho homem. O velho homem, ele atua de uma certa forma e ele tem uma força, né? Infelizmente, ele tem força, ele domina. É por isso que você tem que depender do Senhor. Quando eu dependo do Senhor, aí sim, aí eu já uso a cruz. Se eu estava querendo viver, ele é morto novamente, né? E aí o Senhor nos dá vida. Então é isso aí. Senhor Jesus. Aí mesmo, vamos para o capítulo 7, em Romanos 7, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ó Senhor Jesus. Caducidade aqui é coisa caduca, é coisa velha, né? Sim. Quando nós voltamos para a palavra só para ganhar conhecimento, você fica velho. Você não tem novidade. Por quê, irmãos? Porque o Espírito, ele não tem como te revelar nada. Porque você está na letra, você só quer debater a palavra, vem aqui só para falar, não, eu já sei, eu já li a Bíblia 3 vezes esse ano. Isso não importa quantas vezes você leu a Bíblia, o que importa é o que você tem ganhado. É isso que conta. Né? Não estou falando que os irmãos não vão ler a Bíblia, leia a Bíblia, tem que ler sim, mas desde que você leia recebendo vida. Amém. Né? A gente lá no GF, a gente desfruta dos livros, né, irmão? A gente é de pouquinho, pega ali um pedaço, um capítulo, por quê? Nós queremos ruminar aquela palavra. Se eu pegar 2, 3 capítulos, o tempo passa e nós não conseguimos ruminar a palavra. Tem que ruminar, você tem que ler e trazer a palavra para você. Tem um tempo ali entre os irmãos para ruminar aquela palavra. Isso é ganhar vida, irmãos. Mas se eu leio correndo, se eu desfruto da palavra do Senhor correndo, já pensando no que eu vou fazer lá depois, eu não vou ganhar vida. E muitos desfrutam dessa forma. Só para falar, não, eu cumpri eu bati meu cartão, hoje eu desfrutei do alimento, li o alimento diário. Nós precisamos ter um tempinho para o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, dá um tempo para Ele, porque, irmãos, Ele quer voltar, Ele quer encontrar a igreja dele edificada. E para a igreja estar edificada, nós temos que estar recebendo vida, né? Através da palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E nós sabemos que no velho homem nós não somos capazes de fazer nada para Cristo, né? Essa semana a palavra nos mostrou, deixou assim bem claro. Ontem nós desfrutamos aqui na reunião, né? No ponto da imersão na sexta-feira. Olha só o que fala aqui. Na igreja, o ponto 2 da sexta-feira, na igreja quem deve ser visto é o Espírito, é o Senhor. Eu e você não precisamos ter e nem buscar destaque. Isso aqui, irmãos, o que acontece quando eu estou buscando destaque? É o Espírito que está agindo em mim? Não, é o velho homem. O velho homem gosta de aparecer, né? Ele gosta de fazer as coisas para as outras falar assim, nossa, mas irmão, hoje você deu uma palavra que... Irmã, mas você limpou esse local, mas está limpo, viu? Aí a gente o velho homem gosta dessas coisas. Nossa, a irmã cantou bem demais. Ô, irmã, mas você canta bem demais. Irmão, não faz uma coisa dessa, não. Senão, se ainda o velho homem não está... Quando você faz isso aí desperta. Por isso que, graças ao Senhor, na vida da igreja, nós não temos esse tipo de coisa entre nós. Se a gente faz visando, eu estou fazendo é para o Senhor. Amém. Eu não estou fazendo para A e B, é para o Senhor. E por isso, quando você estiver fazendo algum serviço e algum irmão chegar e colocar alguma coisa, irmão,
Mas esse serviço aqui, você não fica triste, não. Você fala, não, Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. É claro que a gente tem que fazer o melhor, né, irmãos? Para o Senhor a gente tem que dar o melhor. Porque Ele fez muito por nós, irmãos. Nós temos que dar o melhor. Aí você fala, então eu vou fazer um negócio meia boca. Não, se você vai servir, serve com excelência. Mas faz para o Senhor. Não é para depois alguém chegar e te dar um tapinha nas costas, porque isso, irmãos, mata o homem. Mata o homem. O homem, aí o velho homem cresce e o novo homem que está em você morre. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. E essa semana o Senhor mais falou sobre isso muito, muito, muito. Por quê, irmão? Tem que estar falando. Porque senão, daqui a pouco a gente está praticando essas coisas. E quando nós fazemos dessa forma, a igreja, ela não vai avançar. Ela não vai prosperar. Vai acontecer igual aconteceu com a igreja de Jerusalém. O homem entrou ali com a lei e pegando lei lá de Moisés, lá do passado. O que aconteceu? A igreja foi de água abaixo. Então, nós precisamos ter cuidado, né? Por isso que o Senhor está nos vaciando com essas palavras. Aí você fala, mas poxa, o irmão Pedro está repetindo esse negócio direto, está falando direto. É porque tem que falar, porque nós precisamos estar atentos. Quando algum irmão chegar e te elogiar, você fala, o elogio tem que ser para o Senhor, né? Sim. Imediatamente você passa para o Senhor. Porque um vai e fala, o outro fala, daqui a pouco você está cheio do velho homem. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, eu li esse ponto aqui para os irmãos, para mostrar para os irmãos que nós estamos, irmãos, na igreja é para servir o Senhor. Amém. Nós estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor. Amém. Porque, se não, ó Senhor Jesus, nós vamos ser aqueles que vamos ficar por aqui mesmo, né? Infelizmente, o Senhor vai voltar e nós iremos ficar por aqui mesmo. Então, nós precisamos ter um coração simples, né? Adequado para receber a palavra. E não usar a nossa sabedoria, a nossa eloquência, né, o nosso saber natural, é depender do Espírito, em tudo, irmãos. Dependa do Espírito. Se nós servimos, todos nós aqui, a maioria aqui serve, né? A igreja em Caluxá, graças a Deus, todos os irmãos servem. Servem no Espírito, né? Porque assim a igreja será edificada. Ó Senhor Jesus. Então, eu vou parar por aqui, vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar, por causa do tempo. Ó Senhor Jesus. Grupo, irmãos? Grupo, né? Fazer grupo de 3, 4 irmãos para a gente estar ruminando essa palavra. Aleluia. Vamos lá.